Não temos dúvida de que os povos do Egito viviam à frente de sua época. Eles foram responsáveis por criar a escrita em hieróglifos e os primeiros a desenvolver o método de mumificação. Não é por menos que esse lugar é repleto de mistérios e talvez o maior deles seja com relação às pirâmides. Mesmo com a tecnologia atual, estudiosos não conseguem entender como pedras maciças com milhares de quilos foram transportadas até o topo de construções com mais de 100 metros de altura. Dessa forma, várias teorias se formaram. E uma das teorias mais recorrentes é de que esses monumentos foram feitos com auxílio de seres superiores que vieram de outro planeta. Confira hoje indícios de que seres de outro planeta construíram as pirâmides. Mas antes de assistir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. A Grande Pirâmide de Gizé é de longe a que causa mais dúvidas. Ela faz parte de um conjunto com outras duas pirâmides. Fica na cidade de Gizé, a 25 quilômetros do Cairo, capital do Egito, e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O mais impressionante a respeito dessa pirâmide é a forma como ela foi feita. Segundo os egiptólogos, ela foi levantada há milhares de anos sem o uso de técnicas modernas de construção. A pirâmide de Gizé está em perfeita sintonia com as constelações e com o ângulo do planeta Terra. Isso leva muitos a pensarem que apenas um povo com recursos tecnológicos extremamente avançados poderiam montar uma arquitetura tão bem elaborada. Por estes e outros motivos, os ufólogos dizem que os egípcios tiveram uma pequena ajuda vinda de fora da Terra. Pode ser que nós estejamos tirando todo o mérito dos egípcios, que eram com certeza um povo muito inteligente. Mas talvez todas essas especulações sejam verdadeiras, e isso pode mudar completamente a história da humanidade. Se aceitarmos a ideia de que essa pirâmide foi feita por mãos humanas, seria difícil explicar como essa construção aconteceu. A pirâmide de Gizé possui mais de 2,5 milhões de blocos, muito bem organizados e encaixados. Os tijolos foram feitos de calcário e granito, e todos estão perfeitamente cortados. Os blocos feitos de calcário, que pesam cerca de 3 toneladas, são mais simples de serem encontrados nessa região. Por isso é possível saber como eles chegaram até a zona de construção. Mas o granito, que pesa mais de 70 toneladas, vem de uma região que fica a mais de 500 quilômetros da área de construção. Além disso, olhando a pirâmide como um todo, verifica-se que os blocos são tão precisamente colocados que nem mesmo uma lâmina de barbear é capaz de passar entre os espaços deixados por eles. Os matemáticos dizem que para o planejamento da pirâmide, os egípcios tiveram que fazer uso de vários cálculos e fórmulas muito avançadas. O problema é que a matemática lógica só surgiu em 300 a.C. De acordo com a história do Egito, as pirâmides foram criadas com o propósito de mumificar o corpo de seus faraós. Mas talvez isso seja apenas um disfarce para encobrir algo bem maior. A pirâmide de Gizé fica a 138 metros de altura e muitos acreditam que seu pico era e ainda é usado para manter contato com seres extraterrestres como uma espécie de telefone sem fio. A localização geográfica da pirâmide deixa todos abismados. Ela fica exatamente no centro do planeta Terra. Se traçarmos uma linha de leste a oeste e outra de norte a sul, vamos encontrar a exata localização da pirâmide na faixa onde as duas linhas se encontram. Será que tudo isso não passa de uma grande coincidência? Provavelmente não. Isso mostra a influência de uma matemática superior, cálculos arquitetônicos que não estavam à disposição do povo egípcio. Além disso, o centro do planeta seria o lugar perfeito para instalar uma grande estrutura que serviria como ponto de contato entre terráqueos e extraterrestres. Os egípcios são conhecidos por registrar sua história em forma de escritas e imagens por toda parte. Mas não há nenhum relato sobre a construção da pirâmide de Gizé, porque talvez essa pirâmide não faça parte de sua história. Talvez exista na história de outro povo e tenha sido feita por outros seres. Mas que povo seria esse? Ainda é um mistério, mas pode ser que tenhamos algumas pistas analisando a história de uma civilização ainda mais antiga que o Egito. Na Mesopotâmia, existia um povo que habitava a região de Sumer e eram conhecidos como Sumerians.
Eles viveram por cerca de 4.000 anos antes de Cristo e já nessa época tinham planos arquitetônicos invejáveis e bom conhecimento matemático. Eles foram responsáveis por formar as primeiras civilizações e criaram a escrita, ambas fundamentais para relações humanas nos dias de hoje. Analisando algumas mensagens deixadas por esse povo, historiadores chegaram à conclusão de que eles adoravam a deuses chamados de Anunnaki, que significa em sua forma literal, aquele que veio do céu para a terra. Mas não são apenas povos sumérios que citam os Anunnaki em sua história. Vários outros relatos já foram encontrados. O povo sumério admitiu em suas inscrições que recebiam instrução dos Anunnaki e que por causa de seu poder sobrenatural e conhecimento, eles passaram a ser suas divindades. O mais impressionante sobre essa espécie, que segundo os Sumerians vieram do céu, é a grande ocorrência de suas representações em todo o mundo. Na América do Sul, na Ásia, Europa e em muitas outras partes do mundo, existem imagens que parecem retratar um mesmo povo desconhecido. Basta olhar para elas para perceber a semelhança. O mais sensato é acreditar que esse povo chamado Anunnaki tem uma influência na história humana que nós não conhecíamos. Eles inspiraram os povos antigos a adorá-los e acreditar que são seres místicos capazes de voar e de construir estruturas com blocos de pedra em forma triangular. Essa é a única maneira de explicar os monumentos parecidos com pirâmides que estão espalhados pelo mundo inteiro, como as grandes pirâmides do Egito, os zigurates espalhados pelo Oriente Médio ou as pirâmides Maia na Guatemala. Por que esse fascínio por construções em forma de triângulo? Talvez durante todo esse tempo a mente das pessoas estivesse sendo influenciada pelos Anunnaki. Sitchin, um famoso astroarqueólogo da década de 80, foi responsável por traduzir inúmeros manuscritos da Mesopotâmia e lançou vários livros explicando suas teorias. Para Sitchin, esses seres vivem em um planeta distante chamado Nibiru e sempre visitam a Terra a cada 3.600 anos. Pelo que parece, os Anunnaki não se interessam apenas por nosso planeta. Em 20 de julho de 1976, uma sonda da NASA chamada Viking 1 pousou com sucesso na superfície de Marte. No dia 25 de julho, enquanto a sonda transitava por uma área chamada Cydonia Mensae, uma imagem inusitada foi capturada. Nela, podemos ver claramente o rosto humanoide esculpido sobre o solo marciano. Quando questionada sobre o assunto, a NASA negou terminantemente e disse que o que vimos na fotografia não passa de um jogo de sombras e luzes que desapareceram algumas horas depois. Depois de muita pressão por parte de instituições nacionais, a NASA finalmente voltou a Cydonia Mensae para novos registros. Dessa vez, próximo do rosto humanoide, foi possível ver uma pirâmide perfeitamente desenhada no solo de Marte. Como sempre, a NASA não poupou esforços para negar a descoberta, afirmando que o ângulo da imagem criou uma ilusão de ótica. As pessoas não aceitaram essa explicação e a construção passou a ser conhecida como Pirâmide D e M. Diversas provas de que existe um projeto alienígena no planeta vermelho foram constatadas e, por coincidência, todas ficam na região de Cydonia Mensae. Será mesmo coincidência? Ou os Anunnaki são mais complexos do que as lendas dizem? A pirâmide encontrada em Marte tem muito a ver com a pirâmide de Gizé no Egito. Ambas estão alinhadas com a astronomia e possuem uma altura aproximada. Além disso, o rosto humanoide encontrado, que fica a uma distância considerável da pirâmide D e M, tem feições muito parecidas com a esfinge de Gizé. Todas são provas claras de que realmente a pirâmide de Gizé e várias outras esculturas espalhadas pelo mundo e até fora da Terra foram construídas por extraterrestres. Mas esses não são aliens comuns, são os Anunnaki, seres que descobrimos ser muito superiores a nós e que durante milênios têm influenciado no andamento da história humana. E você, acha que todas estas construções incríveis espalhadas pelo mundo podem ter sido feitas por alienígenas? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.